É isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Eu tenho um prazer imenso de receber Mariana Greatti. Em primeiro lugar, quero elucidá-los de que nós estamos seguindo as diretrizes da OMS. Eu já tirei a minha máscara, estamos a uma distância saudável. Gostaria que a minha convidada Mariana tirasse a dela. Vou tirar. Depois de vários testes negativos, posso te dizer que tá tudo bem. Ela vai contar um pouquinho dessa seara dela para vocês também. Gostaria que você se apresentasse para o público, Má. Gente, eu sou biomédica de formação, né? Estou em Avaré desde o ano 2006 e trabalho no laboratório IPAT. E agora na pandemia o pessoal assim me conheceu um pouco mais, né? Por conta de tudo que a gente passou. E por conta de eu ter estudado muito e estar à frente realmente desses testes, né, durante a pandemia. É por isso, gente, justamente, que foi uma bênção a Má vir aqui conosco. Eu gostaria, Mariana, muita gente tem muitas dúvidas em casa, que você fizesse um histórico do Covid. O Covid, né, a Covid, que é a síndrome, né, então a gente fala a Covid porque a Covid é um apanhado de coisas que acontece com a pessoa quando ela está infectada pelo SARS-CoV-2, né, que é o agente causador da Covid. A gente pegou esse nome, né, de coronavírus disease, então ficou do inglês, né, doença pelo coronavírus, a gente abraçou esse nome e virou o nome da doença. E o agente causador dessa doença é o vírus, né, o coronavírus do tipo 2, o SARS-CoV-2. Então, essa doença, ela teve início em 2019, né, Cá? Então, se a gente olhar realmente lá pro site da Organização Mundial de Saúde, a gente vai ver que a Organização Mundial de Saúde diz que a doença veio dos mercados lá da cidade de Wuhan, né? Então, em 2019 e começou em dezembro de 2019 isso. E aí se espalhou, né, e a Organização Mundial de Saúde falou que o mundo estava em pandemia só em março, né, então só no início de março realmente que a gente, no Brasil aqui em Avaré, o nosso primeiro caso foi dia 27 de março. Olha como ela sabe dados mesmo, gente, mas vocês vão de convir aí em casa que desde a gripe espanhola, que não é da nossa época, não existia um estado pandêmico, não existia como inserir na nossa mente que nós tínhamos que ficar afastados uns dos outros. Essa doença, para nossa cabeça, não entrava, né, Mariana? Por não. Isso que houve a pandemia mesmo. Sim, então a pandemia, né, a palavra pandemia quer dizer o quê? Quer dizer que uma determinada doença, ela está espalhada no mundo todo. Né? E o tempo de incubação? Depende, Cá. Depende de pessoa para pessoa. Então, eu já tive casos, assim, o clássico, né? O caso clássico é da pessoa, no 5º dia depois do contato com o paciente positivo, ela começa a ter os primeiros sintomas. Mas eu já tive pacientes que fizeram o isolamento por contato, com teste positivo, não tiveram nada durante 14 dias e tiveram sintomas a partir do 14º dia. Então, a gente diz que são 14 dias o tempo, por isso que esse é o tempo de isolamento, né? Hoje, a gente fala que o tempo de isolamento são 10 dias, desde que o paciente não tenha mais nenhum sintoma clínico da doença, como tosse, febre. Então, se tiver isso, ele vai continuar isolado. Os pneumologistas nessa época, né, gente, o que eles falavam? Que nós ouvíamos eles falarem: não faça o teste sem sintoma. Teve o contato com a pessoa doente, às vezes nem ela sabia. Por que essa premissa era verdadeira? Eu vou ficar em casa, podendo correr um sério risco e não fazer o teste? Isso foi tudo antes da vacina, né, gente? Vocês lembram? O estado crítico da doença. Foi. No início, né, então ainda era, o nosso ministro da Saúde era o Mandetta, né, então até tem vários memes, né, do pico do Mandetta, porque ele falava que ia ter o pico e Ficava tal. engraçado, né, gente? Era engraçado, assim, eu acompanhei muito e eu seguia um biólogo que é o Átila Yamarino, que
ele é um virologista, assim, muito conceituado, assim, na nossa, né, dentro da nossa área, e ele sempre falou que se tivesse uma pandemia por um vírus, seria de coronavírus. Porque o coronavírus, ele não é um vírus, esse coronavírus é um vírus novo, mas o coronavírus, a classe coronavirina é muito antiga, né? Então, os coronavírus, a gente já teve muito resfriado comum por coronavírus. Os nossos animais... não sabíamos. E não sabíamos. A gente, na verdade, a gente não fazia diagnóstico, essa gripe é por coronavírus, essa gripe é por influenza, essa gripe é por... Simplesmente estou com gripe. Simplesmente estou com gripe. E tinha o contato com os nossos, ia ao supermercado, não é? E a gente passava gripe. Passava. Passava, né? Porque tinha um coleguinha na escola com gripe, no dia seguinte, ou 2 dias depois, nosso filho estava. Tá. E nós também, por tabela, e passando no supermercado, falando, lançando perdigoto para os amigos, todo mundo ia pegando. A gente perdia uma festa porque a gente estava com gripe? Jamais. Nunca. Né? E falava lançando, não é? Pegava nos Exatamente. objetos que outras pessoas iam pegar, levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos. Os perdigotos, os famosos perdigotos. Exato. E aí, né, durante a pandemia, como o coronavírus é um vírus que para o nosso organismo é uma coisa nova, né? Esse é o problema. A gente não tem... aí, voltando um pouquinho na história, né? A gente... a história que a gente sabe do coronavírus é que ele infectou o humano em dezembro de 2019. Mas como que aconteceu essa infecção? Então, no mercado, em Wuhan, consumiram um animal que estava contaminado. Essa é a história que a gente tem, né? A gente não vai saber, por enquanto, o que realmente aconteceu, né? Se foi isso ou se esse vírus, por algum motivo, ele já era de um outro animal e infectou, né, os humanos. Porque se a gente lendo, assim, né, algumas coisas dentro do meio científico lá, a gente vê que em Wuhan tiveram internações antes de dezembro de 2019 por uma pneumonia de um agente não identificado. Já tinha tido, né? Então, eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ter, assim, vai saber exatamente o que aconteceu, se foi realmente, porque a gente não pega coronavírus ingerindo nada. E as pessoas que, teoricamente, pegaram no mercado de Wuhan, fizeram a ingestão de um animal contaminado. É complicado isso, complicado. Né? Eu gostaria de falar sobre a vacina nesse diálogo que a Mariana está falando agora, porém eu vou deixar para o segundo bloco. Ainda tenho perguntas sobre a doença em si. E também, a Mariana, nesse período louco de pandemia, de picos, nós não estávamos vacinados, a Mariana estava à frente dos testes. Como é que era isso, Mariana? Então, essa fase, né, aqui em Avaré, a gente ficou, a cidade se fechou, né, lá no começo, quando a gente identificou o vírus no Brasil, foi, né, nacional isso. 15 primeiros dias, depois todo mundo teve que voltar a trabalhar. Os 15 primeiros dias, né, e aí a gente pensava lá no laboratório, a gente pensava, ninguém está saindo, os médicos não estavam atendendo, né, era só emergência, o hospital era para emergência, ficou tudo parado, as cirurgias pararam, e a gente falou, se a gente não fizer diagnóstico dessa doença, o que a gente vai fazer? Né? Todo mundo tinha muito medo, e aí a gente tem contato, assim, com vendedores, né, com alguns fornecedores, e um dos nossos fornecedores, que é muito, assim, foi muito gentil, né, falou pra gente desde fevereiro, olha, tá acontecendo uma doença e vai chegar no Brasil, né? Aí a gente começou a ver, né? E a China, tá saindo, os aeroportos fechando, a Itália, e aí a gente começou a ficar preocupado, nós falamos, isso vai chegar aqui.
E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diagnóstico. Então vocês sabiam que ficariam presos por uma doença X, uma incógnita, que deixou o mundo parado, né, em Mandrake-Sensa, mas vocês de laboratório sabiam que iam ter que continuar trabalhando. A área da saúde, a gente tinha uma noção, porque a gente acompanhava esses noticiários internacionais e, por coincidência, o meu cunhado, o irmão do Thiago, estava na Itália. Ele estava fazendo a cidadania e ele estava lá. E lá fechou tudo antes. E a gente falava, meu Deus, eu não vou conseguir voltar. Foi um transtorno para ele voltar para o Brasil. E a gente acompanhando isso mundialmente, a gente, lá no laboratório, nós falamos, isso vai chegar pra gente. E quando a gente pensou, isso vai chegar pra gente, o Thiago falou pra mim assim, nós vamos fazer diagnóstico de coronavírus, mas quem que vai fazer? Porque todo mundo morria de medo. Tanto é que os exames, né, os testes eram feitos na rua, né? Ainda é. Ainda né? É uma norma da vigilância, né? Então, no caso, a gente faz no estacionamento do laboratório. Explica pra gente esses testes, mais sua eficácia. Os testes, Cá, eles são... hoje a gente tem... Os testes melhoraram muito, né? Então, lá no comecinho, no dia 27 de março, lá quando a gente fez o primeiro diagnóstico, que foi de um paciente de Arandu, que estava internado na Santa Casa. Paciente do Marcelo, também. Esse paciente, né, ninguém sabia o que era, mas estava internado e a gente chegou ao nosso teste. E aí a gente falou, no começo a gente fazia o teste, que era o teste, a gente fazia sorológico, coletando sangue, mas era o teste rápido, que hoje as farmácias fazem. Tá, mas antigamente era o teste só top, tinha só tinha o de vocês. Só tinha. Farmácia não podia fazer. Não. Ninguém tinha, nós atendemos paciente de São Paulo, a gente atendeu a região inteira, fizemos muito diagnóstico de Covid. E aí, logo depois, os laboratórios, né, de São Paulo, os terceirizados, nossos apoios, que a gente chama, começaram a fazer os testes de nariz, que é o PCR, que é o teste padrão ouro para diagnóstico, que é o famoso cotonete. E aí, a gente, estudando muito, né, eu tenho muito contato, assim, com o pessoal da minha turma de faculdade, eu me formei na Unesp em Botucatu, e eu tenho colegas que estão nos Estados Unidos, eu tenho colegas que estão no Butantan, eu tenho colegas que estão, né, virologistas, que estão estudando isso aí a fundo, e eu sempre conversando. E aí, falamos, vamos fazer. Quando falamos, vamos fazer, alguém tinha que estar à frente disso. E eu falei, na época eu falei para o Thiago, essa pessoa sou eu. Eu gosto do desafio, eu sempre gostei. Né? Eu fiz mestrado, doutorado por conta disso, porque eu sempre me desafiei até hoje, sabe? Assim, até hoje eu fiz um curso de capacitação de microbiologia, o Thiago falou, mas por que você vai fazer? Eu falei, eu quero fazer, eu gosto, né? Então, estudei, a Soninha me ajudou muito com os manuais de coleta e tal, e aí eu fiz o procedimento de coleta do laboratório, e aí a gente começou realmente a fazer os testes. Então você vai contar um pouquinho mais pra gente sobre os testes e também sobre a vacina, diferença delas, tá bom, Má? No próximo bloco. Até mais, gente. E é isso aí, meus amores, voltamos. Segundo bloco, a Mariana nos contando sobre os exames e queremos ainda falar sobre as vacinas. Má, começaram-se os exames. O pessoal tem muita dúvida, né, Ká, a respeito de qual exame fazer. Né? Então, no começo, o pessoal achava que o exame da ponta do dedo resolvia qualquer coisa, né? E não é assim. Então, hoje, a gente fala para os pacientes, né, que a gente precisa saber se o vírus está em você. Se você teve um contato com uma pessoa positiva, a gente precisa achar o vírus em você. Como que a gente vai fazer isso? Exame do cotonete, né? Então, o vírus, ele tem um ciclo nessa mucosa de orofaringe que a gente fala, que são de 10 dias. Então, nos 10 primeiros dias, a gente só pode fazer o exame do cotonete, tá?
E aí, depois desse 10º dia, o nosso organismo já entendeu que o vírus estava lá na mucosa e começou a produzir algumas proteínas que a gente conhece como anticorpos. E aí, depois do 10º dia, a gente pode fazer o teste de sangue, né? E aí a gente detecta a presença desses anticorpos no sangue. Então, quem passou do 10º dia, antes, só conseguia fazer o teste de anticorpo. Hoje, não adianta mais fazer. Todas as vezes que a gente fizer um teste de sangue, a gente vai detectar o anticorpo, não sabemos se foi da infecção ou se foi da vacina. Meu Deus, complicado isso, né, gente? É que a Mariana é da área, ela entende. Para ela é ipsis literis, é uma certeza, é pronto. Para nós não é ainda. Por mais vacinados que estejamos todos nós, né? Aliás, vamos falar um pouquinho de vacinas, Mar? Vamos. Conte quais nós temos e qual a diferença entre elas. No Brasil, a gente tem, nós temos 4 tipos de vacina, né? Então, a gente tem a Coronavac, que foi a primeira, né, que o nosso governador trouxe, e aí o Brasil inteiro começou a primeira vacina, né, que a gente teve disponível aqui, foi a Coronavac, principalmente para o estado de São Paulo. Logo em seguida, a gente teve a AstraZeneca, e agora, bem depois, a gente teve a Janssen e a Pfizer, né? E aí a gente começou com os memes, né? Das pessoas que eram, como que fala, de sommelier de vacina, que a pessoa, ela, até muito pouco tempo atrás, a pessoa tomava a vacina e não sabia nem qual que era a doença, às vezes, né? A gente ia no posto, você tem vacina para tomar. Ninguém questionava, fazia aquela anamnese da vacina, nada, né? Nada. E aí a gente começou, como a gente tinha 4 tipos, as pessoas começaram a querer saber por quê e qual seria melhor tomar, né? Eu falo para todo mundo, vacina boa é vacina no braço, né? No começo da vacinação, nós profissionais de saúde, a gente tinha a Coronavac e a AstraZeneca disponível e todo mundo se vacinou. E foi muito eficiente. Ninguém escolhia, essa eu não quero, não, quero a outra, não, era o que tinha. Era a que tinha, né, a gente tomou e, assim, lá no laboratório, por exemplo, todo mundo se vacinou com a Coronavac e ninguém pegou. É o tal negócio, todo mundo, assim, eu tomei Coronavac, minha família toda Coronavac, todo mundo fala, é a mais fraca, talvez tenha que ter uma terceira dose, mas faça um paralelo entre as 4 para o pessoal saber. Com verdade no coração. Tá bom. O que muda, Cá, é a eficiência de cada vacina. Mas isso é uma coisa que a gente tem que avaliar ao longo do tempo, porque elas são... a ciência da vacina é muito antiga, né? Eu dou aula de imunologia, é muito antiga, mas os métodos de preparo de cada uma, né, são diferentes. E isso gera eficiências diferentes. Então, a gente tem uma vacina que tem uma eficiência menor, que é a Coronavac. A gente tem uma vacina que tem uma eficiência intermediária, que é a AstraZeneca. E a gente tem vacinas que são mais eficientes, Janssen e Pfizer. O que significa ser mais eficiente? Significa que de cada 100 pessoas vacinadas, a gente vai ter mais pessoas imunizadas. O que a gente considera uma pessoa imunizada? É aquela que respondeu à vacina. Nenhuma é 100%. Então, em todas, a gente vai ter um percentual de pessoas que não vão responder e que não vão estar prontas quando o vírus chegar. E no caso da reinfecção, já tem uma probabilidade estudada pelos que conhecem como vocês, os médicos, tá todo mundo vacinado, você concorda? Sim. Com essas 4 tipos. Pelo menos com uma dose. Tá, pelo menos com uma dose. Eu, no caso, a Coronavac era um mês após a primeira, Sim. já tinha a segunda, né, gente? Talvez tenha que ter a terceira, para Sim. os profissionais da saúde, algo que o valha. Mas vocês têm um apanhado da reinfecção e em quais vacinas? A gente não tem esse dado, eu não tenho esse dado científico. Ou não pode dar? Eu não tenho esse dado científico. O que a gente tem é a vivência do dia a dia, né? E o que a gente vem percebendo é que a Coronavac, a quantidade de anticorpos que o nosso organismo produz
quando a gente toma, ela vai caindo ao longo do tempo. E para a gente responder para esse vírus, a gente precisa de uma quantidade de anticorpo sempre alta. Por isso que a gente vai ter que tomar a terceira dose. Tá? Então, assim, quem tomou lá no começo, agora, o que está acontecendo? A quantidade de anticorpo está caindo. Então, não é que a pessoa não está protegida, ela continua protegida porque o organismo já sabe como combater aquele vírus, mas vai demorar talvez um pouco mais. Então, nessa demora, o vírus pode causar problemas. Um óbito, você quer dizer? Está sendo legal, gentil, para não assustar a gente. Porque, aliás, vamos salientar que o mundo está achando que, em estando vacinado, não tem que tomar as medidas de precaução e segurança. Não é bem assim, né, Mariana? Não. O que a gente vivencia no laboratório até, né, é exatamente isso, Ká. A gente se vacinou, nós, né, da saúde, a gente foi os primeiros a vacinar. Lá em janeiro, fevereiro, né, eu tomei a segunda dose em abril, porque eu tomei a AstraZeneca. Mas a gente, em nenhum momento, a gente deixou de ter os cuidados. Então, assim, o pessoal, eu tenho muito contato com o pessoal que atende lá o ambulatório de Covid da prefeitura. Os médicos não pegaram, as enfermeiras não pegaram. O pessoal do laboratório, ninguém pegou, né? A gente tem uma funcionária só que pegou, mas ela estava de férias, foi viajar e voltou com Covid, né? Então, porque é quando a gente relaxa. Uhum. Então, o que a gente tem de experiência é exatamente isso. É difícil a gente ver infecção no trabalho, né? São poucos acontecimentos, assim. São as aglomerações. São as aglomerações. De finais de semana, viagem, já tô podendo, quando não é bem assim. Porque realmente, supermercado, todo mundo preocupado, passando álcool em tudo. Minha funcionária ainda passa álcool em tudo, porque ela é desesperada. Agora eu queria te perguntar sobre, tomei uma vacina, não segui o rumo dela mesma, tomei a segunda sendo outra. Qual o problema disso, Mariana? Não tem problema, né? A vigilância epidemiológica está sempre muito atenta. Até aqui na nossa cidade, assim, foi um trabalho da vigilância epidemiológica espetacular, né? A gente trabalhou assim em conjunto a pandemia toda, notificando os casos positivos, aqueles pacientes que a gente sabia que tinham contatos, né, de empresa, de trabalho, de família, de aglomeração. Então a gente trabalhou assim num conjunto muito bom, né, e eles sempre estiveram muito atentos à vacinação, né. Então a gente é uma das cidades que teve a AstraZeneca para a segunda dose muito mais rápido, porque o pessoal estava sempre muito atento. Não temos problemas em trocar a vacina, né? Se não tem uma, a gente precisa tomar a outra. É o que aconteceu com a gente profissional da saúde. Imagina se lá no começo a gente sabia que tinha vacinas mais eficientes, vamos falar assim. E se negasse a tomar. E falasse, não, vou esperar chegar a outra. O desespero era enorme nosso também, né, gente? E agora, com essas variantes, essa tal dessa Delta chegando, parece que ainda está nos Estados Unidos, até chegar no Brasil demora um pouquinho. Queria saber sobre a eficácia das vacinas conforme as variantes que virão. A gente acredita, né, que as vacinas elas vão conseguir conter a variante, mas a gente não tem certeza ainda. Mesmo porque a gente teve uma variante no Brasil, que foi a P1 da Amazônia, que, nossa, lá no Amazonas foi parecido lá com o que aconteceu na Itália. E isso, assim, pra gente, ainda a gente vai ter que estudar como que vai ser na nossa população, né? Porque a vacinação no Brasil foi muito eficiente. A gente tem que ser, assim, bem crítico em relação a isso, né? Mas o povo brasileiro aderiu à vacinação. É difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, eu não quis me vacinar. Sinceramente, eu acho que eu nunca cruzei com uma pessoa dessa, né? Porque a única forma, nesse momento, da gente garantir, ter uma chance de que não vai acontecer o pior, é através da vacinação.
Ô, Má, me fale uma coisa. E quem pegou, contraiu a doença entre a primeira dose, tomei a primeira dose, contraí e ainda não tomei a segunda, o que ela faz? O ideal, né, do ponto de vista laboratorial, que não é o ponto de vista, né, médico, é a gente saber se a gente tem anticorpos, se a gente está imunizado, se a gente produziu resposta para aquela doença. Vocês que nos darão. Sim, porque a gente tem que fazer o teste, né, de sorológico para saber. Então, por exemplo, lá no laboratório, eu fiz um segmento das meninas, todo mundo que tomou a vacina e o meu, para saber quando que esse anticorpo apareceu. Porque a gente sempre ouve falar, e o que é muito verdade, que a gente só está protegido com as 2 doses. E nós vimos isso na prática, né? Então, lá no laboratório, ninguém que tomou a vacina, que tomou só a primeira dose, estava protegido só com a primeira dose. A gente fez uma dosagem de anticorpos antes da pessoa tomar a segunda dose. E aí, depois a gente foi avaliando mês a mês como que estava o anticorpo dessas pessoas. Então, teve gente que já no primeiro mês estava ok, já estou imunizado, já estou protegido. Teve pessoas que demoraram 3 meses para ter anticorpos. Então, isso é unipessoal, viu, gente? É singularíssimo mesmo. Uma dúvida para nós terminarmos nosso programa, já recebi dedinho ali, é o seguinte: crianças, como é que é isso? Essa é a notícia boa, né? É bom que a gente fale das crianças para encerrar, porque essa é a notícia boa. As crianças, elas têm uma maneira diferente de combater o vírus. E essa maneira diferente, que é através de uma resposta imune que a gente chama de resposta imune inata, que é aquela que está presente nas nossas mucosas, é mais eficiente para conter o vírus. Então, as crianças, elas usam esse tipo de resposta. Consequentemente, a evolução clínica da doença é muito melhor para elas, né? Então, elas contêm o vírus na mucosa, então a gente não tem comprometimento pulmonar, mas elas continuam passando, por mais que o corpinho delas fique isento de algumas coisas que vão levar a um óbito ou um problema maior no organismo, elas continuam sendo um cavalinho, levando a doença, não é? Elas levam porque o vírus continua na mucosa. Então, se ela tosse, se ela espirra, se ela põe a mão no nariz e põe a mão em alguma coisa e a gente pega essa coisa e também transfere para a nossa mucosa, a gente vai acabar pegando. Mas para os pais, né, que ficam muito preocupados, o meu filho, normalmente, gente, as crianças, elas evoluem de uma maneira muito melhor do que os adultos. Lógico, a gente tem algumas síndromes, né, mais graves associadas, mas assim, são muito raras. Inclusive, gente, dúvidas que vocês tenham, saibam que estará o nosso WhatsApp aqui embaixo da tela para vocês colocarem as dúvidas e palpites também sobre outros programas. Teria muito mais programa para fazer com a Mariana, mas nosso tempo está escasso. Desta maneira, eu me despeço, agradecendo muito o seu auxílio, a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. O convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? A Camila, admiro demais o trabalho dela, já faz muito tempo que eu sigo e eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente. Eu que agradeço, meu anjo. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!